Olá, meus queridos alunos do nono ano. Mais uma vez, nós estamos aqui para poder darmos continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas. E você sabe que ao longo das nossas aulas de história, nós viemos estudando o conteúdo que está presente aí na tela de vocês. Trata-se da Segunda Guerra Mundial e com relação ao nosso conteúdo, antes que nós possamos iniciar, ou seja, reiniciar, antes que nós possamos reiniciar o nosso conteúdo, eu só queria dizer a vocês, perguntar a vocês se vocês estão bem, porque esse que vos fala está bem, feliz, por isso que está aqui tendo o prazer de estar gravando essa aula para que vocês possam ter o maior aproveitamento possível com relação a esse sistema. Nós vimos em outras aulas que a Segunda Guerra Mundial é um evento ocorrido entre 39 e 45 e envolve alguns interesses peculiares. Peculiares porque se trata de dois blocos distintos um do outro. Nas aulas anteriores eu falei sobre a formação de um bloco, dos dois blocos, conhecido como a aliança, as potências da aliança e as potências do eixo, cada um com seus interesses. O fato é que nós estamos na parte em que a guerra, de certa forma, já foi declarada, dado a invasão de Hitler na Polônia, e, consequentemente, a ameaça e a invasão de Hitler lá no território russo. Então, a guerra já está rolando. Nesse sentido, a guerra já está rolando. Então, os três líderes presentes aí na tela de vocês, na Conferência de Teherã, em 1943, Stalin, Churchill e Roosevelt se reúnem na cidade de Teherã, no atual Irã, para ajustar estratégias para derrotar Hitler. Então Hitler era um fato consumado já lá naquela região. Contudo, eu só gostaria de reforçar que Hitler tinha uma política expansionista, agressiva e eficiente com relação aos seus instrumentos de guerra. Passemos para o próximo ponto. Que trata sobre a questão do início do fim. Então, começa-se pela derrota italiana. Nós estamos já no final da sequência dos slides, mas não significa que nós ainda concluímos essa questão. Então, em 1943, Mussolini, que era aliado de Hitler, foi tirado do governo com a ajuda da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e tornou-se fugitivo, pois quando resgatado pelo exército nazista, quando estava na prisão. Em 1945, ele deixou a Itália e, ao lado da sua amante Clara Petacci, para a fronteira da Suíça, mas foi preso e fuzilado. Então, nós estamos vendo os acontecimentos ocorridos com relação à Itália, que era uma aliada de Hitler e o seu regime nazista. O fato é que em 43 a Itália foi derrotada. Agora falemos sobre a derrota alemã. Em 1944, chamado o dia da virada,
O exército americano desembarca na Normandia com 36 divisões, 6.400 navios de guerra e milhares de aviões. Então há uma sistemática aliança entre as potências rivais a Hitler para que, de maneira concisa, consigam de uma vez por toda eliminar a ameaça nazista daquela região. Os exércitos anglo-americanos retomaram a França dos alemães e foram em direção à Alemanha. Isto eu estou falando na frente ocidental, porque na frente oriental os exércitos russos já vinham se apropriando de territórios que outrora faziam parte do poderio alemão. Os russos, no extremo oposto da Europa, na parte oriental, libertavam países como Romênia, Bulgária e Iugoslávia, também indo em direção à Alemanha. Ou seja, eram frentes de batalhas inversas que iriam encurralando a Alemanha a partir de territórios que estes conquistaram mediante guerra, mediante conquista violenta. Então, se por um lado os exércitos anglo-americanos vinham conquistando território, por outro lado os russos também vinham conquistando território. Em 1945 ocorre uma corrida para Berlim dos russos pelo leste e americanos e ingleses pelo oeste. A moral da história é retomar ou tomar a capital do inimigo. Porque uma vez tomada a capital, é certo que a derrota daquele que luta já está estabelecida. Então, dia 1º de maio, os russos chegam a Berlim, capital da Alemanha, atual capital da Alemanha. Então, dia 1º de maio, os russos chegam a Berlim. E 7 e 8 de maio, entre 7 e 8 de maio, os americanos e ingleses também chegam a Berlim. Ou seja, para que se pudesse chegar a Berlim, era necessário conquistar todos os territórios que Hitler havia conquistado até então. O fato é que, embora na Europa a guerra já estivesse em caminhos de derrotas, em caminhos do fim, lá no Oriente, no Pacífico especificamente, o Japão ainda resistia. E resistia, e o seu inimigo japonês era os Estados Unidos da América, porque se você for fazer uma análise, os japoneses são muito perto dos Estados Unidos da América. O que os separa é apenas o oceano. Contudo, tem algumas ilhas na região que pertencem a ambas as nações, ainda hoje. No Pacífico, falemos agora sobre a derrota japonesa. Falamos sobre a italiana, falamos sobre a alemã e agora iremos falar sobre a japonesa. No Pacífico, os americanos conquistaram a ilha japonesa de Iwo Jima. Primeiro passo. O segundo passo, os japoneses resistiam com os kamikazes. Você já deve ter ouvido essa palavra. São os pilotos suicidas que se jogavam em cima de alvos americanos sem se importar com o que viria depois. Os kamikazes foram e são famosos ainda hoje como patriotas e tudo mais. Para não prolongar o conflito, os Estados Unidos resolveram usar uma nova arma. Não, já estava demais. O conflito vai ser prolongado demais. Vamos usar a nova arma. A famosa bomba atômica. Você já deve ter ouvido falar, certamente.
E o primeiro ataque foi a cidade de Hiroshima, matando 140 mil pessoas de uma paulada só. Uma bomba atômica. Eu não sei se você tem ideia do que seja uma bomba atômica, mas é uma bomba, uma arma de destruição em massa que é produzida a partir do enriquecimento do urânio e proporciona uma destruição catastrófica. Além de, claro, radiação que nós teríamos que estudar, ter uma aula só para falar sobre radiação, só sobre o Holocausto. 3 dias depois, há o segundo ataque, foi na cidade de Nagasaki, matando 70 mil vítimas de um tiro só. O que é uma bomba atômica? Uma bomba de destruição em massa que tem um raio de 300 km, atinge um raio de 300 km. É como se você soltasse uma bomba lá no Recife e demorasse apenas 8 segundos para o seu poder de destruição chegar em Águas Belas. Nós não estamos a 300 km do Recife. Então, você solta, por exemplo, no centro do Recife, na Conde da Boa Vista, uma bomba e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou aqui. Aí você diz, que velocidade é essa, professor? Uma velocidade certamente estupenda, né? Estupenda. O fato é que o Japão se rendeu. E em fevereiro de 1945 a Conferência de Yalta, que se faz necessária para que o mundo possa se reorganizar geopoliticamente. O que é isso, professor? O professor Kleber já deve ter falado sobre essas questões. Organização geopolítica global ou mundial. É necessário que você entenda que passa pela Segunda Guerra tal questão. É necessário que você entenda que passa pela Segunda Guerra tal questão. Mas é necessário você conhecer todo o processo de Segunda Guerra para que você possa entender essa organização. Então, em fevereiro de 45, organiza-se a Conferência de Yalta. E nessa conferência há a criação da ONU e as zonas de influência americana e russa. Em agosto de 1945, há a Conferência de Potsdam, na Alemanha, aonde os líderes vencedores resolvem se encontrar para que possam dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Quais serão as 4 zonas? A França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia. Ou seja, a punição para o perdedor. A Alemanha pagou uma indenização de 20 bilhões de dólares. É claro que não de imediato, com medidas. A Alemanha devolveu parte do território da Polônia e é criado um tribunal internacional sediado em Nuremberg para julgar os criminosos de guerra. Esse quando fala um tribunal internacional, tem documentário que fala sobre esse tribunal. É interessante que você assista, você aluno que é curioso, que quer saber um pouco mais sobre esse tribunal. Só que eu adianto, tem cenas fortes e esse tribunal foi elaborado para julgar os criminosos de guerra. Claro que os criminosos nazistas. Surge no mundo 2 grandes blocos econômicos, o comunismo e o capitalismo, que vai ser o nosso próximo assunto, que é a Guerra Fria. Então tem início uma longa guerra, a chamada a Guerra Fria, que é o nosso próximo assunto. Com isso, eu encerro a nossa apresentação de slides.
pedindo para que vocês realizem uma pesquisa sobre o Holocausto. A partir dessa pesquisa, você faça um relatório e envie para esse que vos fala. Claro que no privado. Ok? Porque é necessário você fazer essa pesquisa, porque nós encerramos a nossa apresentação de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Tchau, tchau.